Agora, uma Exato. coisa que você falasse, assim, muita gente vai procurando sempre a gente atrás de parar de fumar, né? Que é uma coisa que, né? E a gente sabe que é um pouco complicado isso, porque a aurícula ajuda muito. Mas, assim, eu percebo que as pessoas também não querem participar muito na questão do parar, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vamos lá. né? Gosto É, muito sobre então é o seguinte, a aurícula para parar de fumar, ela, a primeira coisa que tem que pensar é que não é um milagre, tá? As pessoas que fumar é um vício muito forte. Quem fuma fala que é maravilhoso, que tem muitos benefícios. Se não fosse bom, ninguém fumaria, né? Ninguém tem vício em comer folha de alface, mas em fumar todo mundo tem. Então, ela é um vício muito forte. A auriculoterapia, ela vai ajudar diminuindo a ansiedade, diminuindo a vontade, controlando também um pouco o emocional de maneira geral como um todo. Você consegue trabalhar o ponto da boca, ele também trabalha vícios relacionados à boca, que basicamente é cigarro, bebida e comida, mas ela não é essencial. E daí eu sempre falo para fazer a auriculoterapia e algum apoio psicológico. Então, nesse caso, a aurículo com uma hipnose ou qualquer programação neurolinguística, ela vai ser muito mais eficiente. É a mesma coisa de sempre. Quanto mais recurso você tiver com o seu paciente, melhor. Tem um cara em São Paulo, fazia muito tempo que ele fazia. Ele fazia um nó, ele dava um ponto cirúrgico, na verdade, não é um nó, né? Na região entre o ponto zero e no próximo diafragma, aqui no comecinho da raiz da hélice da orelha. E só que ele só fazia isso depois que a pessoa assistisse uma hora de palestra, sendo que você não podia fazer pergunta nenhuma. Ele dava uma aula sobre tudo, na verdade devia ser uma palestra motivando, conversando, etc. Quem realmente visse a palestra e gostasse, poderia fazer a técnica. Então, se você fala um pouquinho antes, ou fala bastante, tem um controle do seu paciente, você tem muito mais resultado do que você só colocar a agulha nesses casos de vício, tá? A mesma coisa funciona para emagrecer. É uma luta todos os dias. Você tem que lutar para não comer. A cada 3 refeições por dia você tem que lutar para não comer mais do que você deve. E a aurícula vai ajudar, mas ela não vai resolver. E com outros apoios psicológicos, o resultado é muito mais eficiente. E mesmo assim, quando você tiver um resultado legal, você vai ter recaídas. Não para No de falar um caso... minuto, mais um pouquinho. Agora, vamos pensar, todo mundo que faz aurículo, praticamente 100% das pessoas que fazem aurículo para parar de fumar, todo mundo diminui a quantidade de cigarro. Se o cara fumar 10, ele passa a fumar 2. Se ele fumar 20, ele passa a fumar 5. Isso que acontece com todo mundo. O difícil é chegar no zero. Pouca gente chega no zero. Então, o que eu recomendo que as pessoas façam? Já um pouco de PNL também, vocês me falam se eu estou errado. Eu procuro dar um reforço positivo. Então, se o cara fuma 20 e passa a fumar 5, então dá 15 vezes 30, dá 450 cigarros, se a minha conta não estiver errado, no mês. São 10 maços a menos. Eu não sei se são 10 maços, mas são 10 maços a menos de cigarro por mês. Aí tentar focar no quanto ele deixou de fumar, não o quanto ele ainda está fumando. Tá bom? E uma outra coisa, que para não parar, é a última, prometo. Eu fiz um curso com o Yves Rocheville, que é um francês, foi discípulo de Paul Nogier. Ele veio no Brasil dar um curso, obviamente eu ia fazer. Ele falou que ele parou de fumar, aí ele mostra no gráfico, eu fiz uma sessão, fumava de 20, foi para 0. Aí a segunda, aí eu voltei a fumar, por causa do estresse, mas eu voltei a fumar 15. Aí fiz uma sessão de aurículo, fumei 0 de novo. Aí o estresse, vida, dia a dia, voltei a fumar 10, 5 até que ele zerou. Fala, pô, legal então, né? Mas ele falou que esse ciclo demorou 5 anos. Então é uma coisa que tem que ter muito longo prazo, muita persistência. Tá bom? Essa é a minha sugestão. O que vocês acham disso aí? Focar no positivo. Pode falar, desculpa. No caso da hipnose, o controle de vícios e tal, tem alguns fatores que a gente tem que avaliar. Então, o primeiro é que o vício tem um benefício. O ganho secundário do coisa que você, na hipnose, você precisa substituir de alguma maneira. Você tem a questão do cigarro, no caso, por exemplo, para você ter o hábito de fumar. Sempre que você toma um café, você fuma. Sempre que você vai lá e dá uma namorada com a esposa, você fuma. Então, quando você acorda, fuma. Então, o hábito a gente consegue ajudar com a hipnose também. Mas tem aquelas questões que pode vir por causa de problemas emocionais. Você fuma porque você tem alguma coisa e o cigarro acalma, por exemplo, ansiedade, esse tipo de coisa. Então, você também pode tratar de alguma maneira para ajudar. Mas não é milagre. Assim, não é que a hipnose faz a pessoa parar de fumar. A hipnose muda o estado mental da pessoa para poder evitar os gatilhos que fazem a pessoa fumar. Essa que é a ideia.
Que legal. Também tem a força Olá, pessoal, do boa hábito, noite. que é assim, essa questão do dedinho assim, é um hábito, se torna um hábito na vida do cara. E o cara sem isso aqui, ele tende a... Agora, o que acontece é assim, eu usei o esquema num cara que fumava, você conhece, sabe o que é poleirinho, né? Aquele pauzinho que usa na gaiola, né? Eu comprei um poleirinho e dividi ele em tamanhos do cigarro. E foi interessante que eu dei para o camarada e falei para ele, ó, toda vez que você tiver vontade de fumar, você põe entre os dedos isso aqui e fica. Ele realmente reduziu bastante, tá? E chegou a parar de fumar, só que ele não larga do poleirinho. Olha que interessante. Aquilo ali, no subconsciente dele, se tornou um hábito que é o cigarro, né? E é engraçado de ver que o ser humano tem essas manias, né? E tratar isso exige uma série de coisas. Por exemplo, participação de outras terapias é importantíssimo. Nem hipnose cura tudo, nem aurículo cura tudo, nem determinadas coisas, mas elas juntas conseguem chegar lá. Né? Legal, né? Aí você soube exatamente a verdade. Na auriculoterapia não tem milagre, não tem o cara que para de fumar em uma vez só. Até tem, um ou outro, mas ele é minoria. O normal é o cara conseguir parar, diminuir o cigarro devagarzinho ao longo dos anos e um dia ele consegue parar de fumar, mas isso demora e é difícil, tá bom? Se você gostou e quer saber essas técnicas e outras mais, como por exemplo, você usar o raciocínio clínico para fazer com que o seu paciente pare de fumar, um exemplo, duas pessoas que fumam, uma que fuma pelo prazer, ou quando está no bar, ou quando bebe cerveja, ou quando come algum petisco, é um tipo de ponto. O outro cara que fuma quando está muito nervoso, quando leva uma bronca do chefe, quando tem um relatório difícil ou uma meta difícil para cumprir, são outros pontos. Você tem que ver a causa, isso eu ensino no meu curso online de auriculoterapia. E se você quiser saber isso e muito mais, como ter raciocínio, como aprender a escola francesa, escola chinesa, ter a minha assessoria via WhatsApp, clique no link aqui embaixo, leia sobre o curso, se ele fizer sentido para você, você se inscreve e eu aguardo o seu oi no meu WhatsApp. Feito, muito obrigado, um abraço e sucesso!